Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Bem-vindos ao canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Juntos estamos rezando o Pulso Bíblico Católico. Estamos no livro de 1 Samuel, iniciando agora a sexta e a última parte com a vivência Davi. O homem olha as aparências. Javé olha o coração. Você acompanha esta vivência em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, ao capítulo 31, versículo 13. Eu repito para que fique bem claro. A leitura de hoje, no primeiro livro de Samuel, está em 1 Samuel, no capítulo 16, 1, até o capítulo 31, versículo 13. Por isso, meu irmão, minha irmã, convido você para pegar a sua Bíblia agora e já marcar esta leitura. É importante, para melhor entendimento das meditações, sempre acompanhar com a Bíblia na mão, entendendo o que Deus fala ao nosso coração. Deus fala a Samuel, fala a Davi e fala também para nós. Então, que nós possamos acompanhar com a Bíblia na mão, com muita atenção, com muito amor, com muito zelo a palavra de Deus. E assim nós iniciamos a meditação dessa sexta vivência. Davi, o homem olha as aparências, Javé olha o coração. Veja, meu irmão, minha irmã, nós estamos encerrando o livro de Samuel, chegando ao capítulo 31, e hoje a sexta parte, a sexta vivência, uma vivência muito bonita. Davi, o homem olha as aparências, Javé olha o coração. E é com esta sexta e última parte que nós finalizamos o livro de Samuel. 1 Samuel. Deus escolheu Davi, filho de Jessé, de Belém de Judá, para ser o novo rei de Israel. Isto demonstra que toda autoridade vem de Deus. Escutem, meus irmãos, toda a autoridade vem de Deus. Porém, ele faz questão que o povo participe no processo político. Naquele tempo, o sistema era mais a monarquia, mas isto também vale para a república. O sistema era teocrático porque o povo ainda ia amadurecer. Hoje prevalece o sistema democrático, o qual expressa muito melhor a responsabilização do eleitor no exercício de poder na sociedade. Mas seja qual for o caso, os cristãos votam e exercem o poder político sempre à luz da palavra de Deus. Em última instância, é Deus a maior autoridade e sempre deve prevalecer a sua vontade, ao ponto de que é preferível desobedecer aos homens do que desobedecer a Deus. É preferível desobedecer aos homens do que desobedecer a Deus. Então nós continuamos. Samuel foi para Belém para ungir um dos filhos de Jessé como novo rei de Israel. Quando chegou, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente é esse que Javé quer ungir. Javé, porém, disse a Samuel: não se impressione com a aparência ou estatura dele. Não é esse que eu quero, porque Deus não vê como o homem, porque o homem olha as aparências e Javé olha o coração. Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, mas ele respondeu: não foi
nenhum desses que Javé escolheu. Então Jessé mandou chamar Davi e o fez entrar. Era ruivo, seus olhos eram belos e tinha boa aparência. E Javé diz: levante-se e unja o rapaz, porque é esse. Samuel pegou a vasilha de óleo e ungiu o rapaz na presença dos irmãos. Desse dia em diante, o espírito de Javé permaneceu sobre Davi. Esta frase de Deus para Samuel foi lapidar no caráter de Davi. O homem olha as aparências, Javé olha o coração. Ao longo das Sagradas Escrituras, mesmo tendo caído várias vezes, Davi será lembrado como um homem ungido pelo Espírito Santo e de bom caráter. A música ungida de Davi levava paz e harmonia interior. O espírito de Javé afastou-se de Saul e ele começou a ficar agitado por um espírito mau, enviado por Javé. Sabendo que Davi tocava a harpa, Saul mandou chamá-lo. Todas as vezes que o Espírito de Deus atacava Saul, Davi pegava a harpa e tocava. Então Saul se acalmava, sentia-se melhor e o espírito mau o deixava. Com autoridade e unção, Davi venceu Golias, o enorme guerreiro filisteu com quase 3 metros de altura que personificava a própria maldade contra o povo de Deus. Saul e os israelitas, quando o viram, ficaram cheios de medo. Davi, porém, disse a Saul: ninguém deve ficar desanimado. Este seu servo irá lutar com o tal filisteu. E acrescentou: Javé me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará também das mãos desse filisteu. Pegou o cajado e a funda. Escolheu 5 pedras bem lisas no riacho e foi ao encontro de Golias. E gritou: você vem contra mim armado de espada, lança e escudo. E eu vou contra você em nome de Javé dos exércitos, o Deus do exército de Israel, que você desafiou. Desse modo, toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. Enquanto o filisteu se aprumava e se aproximava pouco a pouco, Davi enfiou a mão num bornal, pegou uma pedra, atirou com a funda e acertou a testa de Golias. A pedra afundou na testa do inimigo gigante, que caiu de bruços no chão e os filisteus fugiram. O caráter de Davi também se manifestou na grande amizade com Jonatas, filho de Saul. Quando Saul passou a ter inveja de Davi e começou a planejar o seu assassinato, foi Jonatas quem várias vezes ajudou o amigo a fugir e se proteger. A amizade verdadeira coopera com o plano de Deus. Ela não atrapalha. Então, quando a amizade é verdadeira, está cooperando com o plano de Deus. Continuamos, meus amigos, falando agora de Saul. Saul percebeu que Javé estava com Davi e que a sua filha Micol estava apaixonada por ele. Então Saul ficou com mais medo ainda e se tornou seu inimigo ferrenho. Davi fugiu e se escondeu na caverna de Odolã. Quando seus parentes e toda a sua família ficaram sabendo, foram encontrar-se com ele. Todos os que estavam em dificuldades,
todos os endividados e todos os descontentes se reuniram ao seu redor. E Davi se tornou chefe deles. Formou-se assim um grupo de 400 homens. O profeta Gade, porém, disse a Davi: não continue no esconderijo, vá para o território de Judá. Então Davi foi e se escondeu na floresta. Quando Saul ficou sabendo que Davi fora visto com os homens na região montanhosa no deserto, foi à sua procura com mais de 3.000 soldados. Saul entrou numa caverna para fazer as suas necessidades. Davi e seus homens estavam no fundo da caverna. Davi levantou-se e cortou um pedaço da barra do manto de Saul, sem que ele percebesse. Depois disse a seus homens: Javé me livrou de levantar a mão contra ele, porque é o ungido de Javé. Com essas palavras, Davi conteve seus homens e impediu que atacasse Saul. Então Saul deixou a gruta e continuou seu caminho. Foi quando Davi se levantou, saiu da gruta e gritou: Senhor meu rei! Saul virou-se e Davi se inclinou até o chão e se prostrou. Depois disse a Saul: por que você dá ouvidos a esses que andam dizendo que Davi quer lhe fazer mal? Vejam com seus próprios olhos. Hoje mesmo, Javé me entregou você dentro da caverna. Disseram-me para matá-lo, mas eu o respeitei e falei que não estenderia a mão contra o meu senhor, porque você é o ungido de Javé, meu pai. Meu pai, olha aqui em minha mão um pedaço do seu manto. Se eu lhe cortei a barra do manto e não o matei, reconheça que não sou maldoso nem traidor, embora você persiga para me matar. Eu não pequei contra você. Que Javé seja o nosso juiz. Ele poderá me vingar de você, mas contra você minha mão jamais se levantará. Quando Davi terminou de falar, Saul exclamou: é você mesmo que está falando, meu filho Davi? E começou a gritar e chorar. Depois disse a Davi: você é inocente, e eu não. Você me faz o bem, e eu lhe fiz o mal. Hoje você me fez o maior favor, pois Javé me entregou a você. Depois Saul voltou para casa, e Davi com seus homens subiram para o esconderijo. Mas Saul endureceu o coração novamente e pôs-se a perseguir Davi. Os filisteus fizeram guerra contra Israel e os israelitas fugiram deles, e muitos caíram mortos no monte Gelboé. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos. Mataram Jonatas, Abinadab e Melquissua, filhos de Saul. Todo o peso do combate se concentrou sobre Saul. Os arqueiros o surpreenderam e feriram gravemente. Então Saul disse ao escudeiro: desembaine a espada e me atravesse antes que esses incursivos cheguem e caçoem de mim. O escudeiro ficou apavorado e não quis obedecer. Então Saul pegou a espada e atirou-se sobre ela.
Vendo que Saul estava morto, o escudeiro também se jogou sobre sua espada e morreu com Saul. Desse modo, no mesmo dia, morreram Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus homens. Quando os israelitas que estavam do outro lado do vale e os das Transjordânia viram que os israelitas tinham sido derrotados e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e as ocuparam. No dia seguinte, os filisteus foram despojar os cadáveres e encontraram Saul e seus 3 filhos mortos no monte Gelboé. Cortaram a cabeça de Saul e tiraram suas armas, e as enviaram por todo o território filisteu, anunciando a boa notícia e seus ídolos e seu povo. Depositaram as armas de Saul no templo de Astarte e dependuraram o cadáver dele na muralha de Bet-san. Davi voltou da vitória sobre os amalecitas e ficou 2 dias em Ciceleg. Quando soube da morte de Saul e de seus 3 filhos, rasgou suas próprias roupas e fez uma grande lamentação. Era um jovem guerreiro, ungido pelo Espírito de Deus e de bom caráter. Estava preparado para ser de fato o novo rei de Israel. Amém, meus irmãos? Amém. Nós concluímos a 6ª vivência, a última parte do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, até o capítulo 31, versículo 3. Concluímos a meditação, a bonita meditação. Davi, o homem, olha as aparências, Javé olha o coração. Muito bem, meus amados irmãos, minhas irmãs. Convido você agora para pegar a sua Bíblia e fazer a leitura da Palavra de Deus. A leitura do curso bíblico que nós meditamos está em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 1, até o capítulo 31, versículo 13. Que você possa fazer esta leitura. 1 Samuel 16, 1 ao 31, 13. E após fazer a leitura, deixe aqui no canal o seu comentário sobre o que você entendeu da leitura, sobre o que você entendeu do primeiro livro de Samuel. Faça o seu CCC, curta, deixe aqui o seu joinha, comente e compartilhe os vídeos do curso bíblico católico. E se ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as novidades, as notificações do canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. E encerramos a 6ª e última parte, a 6ª vivência da semana, no livro de 1 Samuel. Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus abençoe você e sua família e até a próxima meditação aqui no canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo.